Efésios capítulo 6, verso 18, a Bíblia diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Feche os seus olhos. Fale com Deus agora, dirija suas palavras a Ele. Espírito Santo, que bom é poder estar na tua casa, poder usar a tua palavra como um meio de nos instruir, como um meio de nos incentivar a buscar a face do nosso Deus todos os dias. Que bom é poder falar de um assunto tão importante para o Senhor e para nós. Que hoje o Senhor possa elucidar nossas dúvidas com relação à oração, à súplica, à intercessão. Pai, nos estimule a te buscar de manhã, de tarde, de noite, em todo o tempo, conforme diz o texto que nós lemos hoje. Senhor, nos ajude a aplicar de maneira correta a oração diante do Senhor, a ter toda a liberdade possível para poder expor as nossas necessidades e as nossas alegrias diante do Senhor. Nós somos gratos por nos ter trazido até aqui, a este lugar onde nós podemos adorar, bendizer e exaltar o teu nome, onde nós podemos declarar o teu senhorio sobre nós, onde nós podemos declarar o teu poder sobre nós, sobre a tua igreja e sobre todo o teu povo. Que nessa manhã o Senhor possa nos guiar a toda a verdade, abrindo o nosso coração e o nosso entendimento para poder fazer uso da oração da melhor maneira possível. Nós oramos sempre agradecidos no nome poderoso de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Primeira coisa que nós precisamos fazer é tentar conceituar a palavra oração, para que a partir desse conceito você possa começar a transitar e a caminhar por esse caminho. A palavra oração, ela tem o sentido de implorar, de anelar, de desejar alguma coisa. Quando você resolve ir à presença de Deus por meio da oração, você tem que ir com esse desejo, com esse sentimento, com essa vontade de anelar por alguma coisa, desejar. O salmista diz: a minha alma anela pelo Senhor, assim como a corça anela pelas águas, assim como ela tem desejo de se refugiar nas águas, o meu espírito tem desejo de estar diante do Senhor. Quando nós oramos, precisa haver no meu espírito, na minha alma, na minha vida, esse desejo, essa vontade de fato estar ali. Não é para cumprir tabela, não é para cumprir com mais um período, um ritual que foi imposto, ou alguém disse que teria que fazer, se não fizesse eu não seria abençoado. Irmãos, você não pode conversar com alguém de maneira obrigatória, compulsória. Isso pode funcionar talvez no trabalho, na escola, em alguns lugares seculares, mas isso jamais vai funcionar diante de Deus. Que para estar diante dele, a Bíblia diz que ele sonda o meu e o seu coração, ele prescruta, ele vai lá dentro descobrir qual é a intenção, qual é o interesse, o desejo que você tem de estar naquela hora diante dele, para ver se aquele desejo é genuíno, é verdadeiro, é real. Por isso, quando você orar, você tem que implorar, anelar, desejar aquilo que você vai colocar diante dele. Irmãos, de maneira metódica, você tem que saber o que vai colocar diante de Deus. Quando você vai fazer um pedido a um chefe, você não chega lá diante dele na hora e formula: não sei o que eu vou pedir, mas eu vou pedir alguma coisa. Já estou na chuva mesmo? Não, irmão. Quando você vai fazer um pedido, você precisa saber, primeiramente, o que você quer,
o que você deseja. Por isso as pessoas oram muito pouco, elas não conseguem estruturar a sua oração, elas não conseguem formular nem o que desejam, nem o que esperam de Deus naquela hora, naquele momento. É interessante, irmãos, que desde o Velho Testamento, essa ideia de estar diante do Senhor sempre foi bem construída, bem fundamentada. Jacó, quando foi estar com Deus, ele disse: eu só te solto depois que o Senhor me abençoar. E a Bíblia diz que ele lutou uma noite inteira. Ele sabia que a sua ida à presença de Deus traria resultados. Quando uma pessoa, estou vendo o Dudu ali, quando uma pessoa procura um coach, ela vai com uma ideia de ter resultado, sim ou não, Dudu? Ela não vai pagar à toa um mês de coach só para conversar, ela quer ser estimulada a alguma coisa, sim ou não? Sim, irmão, e quando Deus cria toda essa performance na oração, Ele está tentando estimular você a procurá-lo. A Bíblia diz: pois todo aquele que busca, encontra. Ele está garantindo que se você buscá-lo, você vai encontrá-lo. Não é uma busca insana, sem objetivo comum, sem uma definição. Ele está dizendo: todas as vezes que você resolver me buscar, eu vou me encontrar com você. Há uma certeza, se essa certeza existe, e ela não está sendo dita apenas por mim, ela está registrada na palavra de Deus. O que você precisa mais para poder falar com Ele, implorar por alguma coisa, anelar, desejar alguma coisa? O que você espera de Deus? Quando um dia uma pessoa me perguntou: pastor, o que você espera de Deus todos os dias? Rapaz, eu espero o impossível acontecer, eu espero o improvável ser realizado, porque Deus é um Deus extremamente poderoso, e a despeito de ser onipotente, onipresente, imutável, fiel, e sobram atributos para Ele, adjetivos bons para Ele, Ele resolveu andar comigo e com você. Irmãos, há uma frase que parece clichê, mas ela retrata muito a realidade. Quem ora muito tem muitas respostas, quem ora pouco tem poucas respostas. Ele é proporcional. Qual é o tempo que você passa orando, falando com Deus? Ou nós oramos hoje, mais de 100 mil pessoas estão fazendo o concurso do MPU aí para 4 vagas. Eu estava falando com o Marquinhos, o pastor Marcos: irmãos, para passar, concorrendo com mais de 100 mil pessoas, o milagre precisa estar evidente na vida de uma pessoa. É claro que uma pessoa que vai ingressar, ao tentar ingressar num emprego desse, ela não pode simplesmente ir na fé. Claro que a fé, ela é preponderante para o sucesso, mas necessariamente ela tem que ter estudado, para que o Espírito Santo lembre ela de tudo que ela estudou. E claro que ela pode fazer uma oração condizente com a realidade que ela está vivendo. Senhor, eu estudei, eu me dediquei, eu me programei, só Tu podes abrir essa porta. Porque meu filho citou um texto da Bíblia hoje de manhã que diz: o homem, conscientize-se disso, a partir de hoje, não é sua habilidade, não é o seu talento, não é o tamanho da sua conta bancária. O homem não tem coisa alguma, se do céu não lhe for concedido. Irmãos, conheço empresários que já tiveram no topo da situação e hoje faliram por uma situação, um segmento da economia. Conheço pessoas que tinham muito recurso, hoje já não tem tanto recurso. A economia saiu do trilho, aconteceram uma série de situações e ela perdeu. Por isso nós não podemos colocar a nossa confiança no que você existe. Conheço, e talvez você conheça pessoas que têm dinheiro, que podem pagar pelo tratamento e estão sujeitas ao milagre de Deus, mesmo tendo todo o recurso.
Aqui no Distrito Federal, talvez em outras capitais isso era mais normal, mas no Distrito Federal nós vimos um período de 1 ano, 2 anos atrás, ficarem sem receber o dinheiro que sempre foi certo. Você teve dinheiro para comprar gasolina e não tinha onde comprar. Irmãos, isso é uma prova clara de que eu e você dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Talvez você tenha o melhor colchão, mas tem insônia. Talvez você tenha recurso para comprar a melhor comida, mas não tem apetite. Por isso que eu sempre digo e reforço essa minha ideia: nós dependemos de Deus para tudo. Por isso nós precisamos aperfeiçoar e melhorar esse desejo de estar diante de Deus, de falar com Ele. A Bíblia diz com toda oração. Essa expressão com toda oração indica uma vida de oração plena, intensa, perseverante e ampla. É muito interessante saber, irmãos, que não existe apenas um tipo de oração. Existem tipos diversos de oração. Por isso, essa expressão está dizendo que quando eu vou à presença de Deus, a minha oração precisa ser plena, intensa, perseverante e ampla. Entre outras coisas, a oração pode simbolizar ou representar ações de graça. A Bíblia diz que eu e você precisamos orar com ações de graça. Eu fico impressionado que pessoas pedem e esquecem de separar um momento para oferecer tributo, ações de graça, agradecimentos a Deus. Aí por isso que a sua oração fica circunscrita, reduzida a um tempinho de 5 minutos. Quantas vezes? Conheço professores, conheço pessoas letradas que quando vão orar não conseguem desempenhar 5, 10 minutos de oração. Faltam palavras, porque irmãos, não conhecem os vários tipos de oração que existem para serem colocadas diante do nosso Deus. Um outro tipo de oração, oração intercessória. Quando você se coloca no lugar de outrem, você não pede apenas por si, você não pede apenas para você, você está também na presença de Deus para pedir também em favor de outras pessoas. Por exemplo, você tem um filho hoje fazendo esse concurso, um marido, um primo, um tio, um amigo. Você pode estar hoje aqui, ou esteve na sua casa, diante de Deus por essa pessoa, se colocou para pedir em favor dele. Você ora pelo seu filho, para que Deus o guie, para que Deus o livre de todo mal, de toda opressão, toda tristeza, depressão. Esse tipo de situação, você está se colocando no lugar do seu filho. Com esse problema do meu neto, eu resolvi oferecer sacrifícios de louvor a Deus por 1 ano, abrindo mão de 2 coisas que eu mais gosto na vida. Até eu falei para ele: meu filho, quando você for velho, eu espero que você considere o que o vovô está fazendo por você, porque o vovô está deixando de comer 2 coisas que ele ama muito, para que Deus restaure você plenamente. Irmãos, como eu orei, como eu chorei nesse período pelo meu neto, colocando diante de Deus em todo o tempo, como nós vamos entrar na outra expressão, fazendo minha oração ser plena, ampla, colocando médico, colocando cirurgia, colocando enxerto, colocando sua alma, sua alegria diante de Deus todos os dias, para que ele não crescesse com trauma em função da queimadura, e colocando coisas diante de Deus e falando com Deus sobre as necessidades dele, tornando a minha oração ampla por ele, fazendo uma intercessão amplificada, para que no meio de tantas coisas, Deus possa nos ouvir, atender o nosso clamor, porque a Bíblia diz, irmãos, clamou o aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações.
O que nós vivemos, irmãos, é um milagre. Esse período da minha enfermidade que eu passei afastado, quantas vezes eu só contava com o poder da oração. Quantas vezes eu me derramei chorando diante de Deus por horas a fio de madrugada. E quando eu acordava de manhã, meu espírito estava pronto, refeito, pelo poder da oração. Então, a Bíblia diz que a súplica, ela deve ser necessariamente diferente da oração. Oração e súplica são duas vertentes, são duas coisas distintas. Oração são pedidos mais gerais, ao passo que a súplica, ela seria com um pedido mais específico, de uma necessidade mais específica. Quando você está suplicando, você está apresentando pormenor diante de Deus, de maneira detalhada, uma necessidade latente que existe dentro de você. A oração, ela é mais pulverizada, ela é mais abrangente, mas quando você começa a suplicar, você começa a colocar detalhes específicos na presença de Deus. A gente tem uma amiga, filha de um pastor muito amigo nosso, que ela quer casar. Ela é uma jovenzinha, muito bonita, muito simpática, uma menina de Deus, e ela resolveu suplicar para que Deus a desse um esposo. Só que nessa súplica ela colocou de maneira muito criteriosa, detalhada. Ela queria um homem de olhos claros, ela queria um homem loiro, um homem forte, bonito, de oração, de jejum, vocacionado. Eu falei, minha filha, tu está ganhando na loto desse jeito. Se reuniu todas as melhores características de uma pessoa e colocou: Deus, eu quero assim. E quando ela diz isso para Deus, ela não está orando, ela está suplicando. Quem já fez súplicas, detalhou o seu pedido: Senhor, eu preciso de um livramento, eu devo R$1.100, eu preciso de 1.105 para ficar com 5 de crédito na conta, para começar a fazer um saldo médio. Senhor, eu quero uma casa assim, com 2 pavimentos, com porcelanato dessa cor, com um banheiro no meu quarto assim, assado, dessa maneira, desse jeito. Quem já suplicou diante de Deus? E você nem sabia que você estava fazendo súplica. A súplica é diferente da oração, porque ela vai detalhar o pedido. Por isso a Bíblia diz: orando e suplicando. Aí você faz oração de menino: Senhor, abençoa o meu dia, abençoa minha noite, que toda a minha família seja guardada, protegida em nome de Jesus. E o cara dorme. Irmão, você não quer muita resposta, você não quer resultado dessa oração que você está fazendo. Ela é tão pobre, ela é tão sem sentido. Ela vai ter sentido quando? No início da sua caminhada cristã. Isso vai fazer toda a diferença, mas tendo vivido já um bom tempo na presença de Deus, essa oração: Senhor, abençoa o meu dia, abençoa minha comida, ela é muito pouco para você, ela é muito pobre. E ainda mais se ela se torna corriqueira. Hoje você faz ela, amanhã de novo, no outro dia você repete, e assim sucessivamente. Irmãos, você serve um Deus poderoso, um Deus que opera novidade de vida em mim e em você. É claro que Ele está esperando algo mais do seu coração. É claro que essa súplica, ela precisa de fato ser detalhada. Irmãos, quando eu me casei com minha esposa, eu não era nada bom e eu sou talvez um pouquinho melhor do que eu era, dado o período que já passei na presença de Deus. Minha esposa jejuava por mim 50 dias consecutivos. Muda esse homem, muda meu marido, transforma essa área, muda essa situação, colocando detalhes, de botar a mão na minha cabeça. E no início eu ficava chateado, falei: você está pensando que eu estou endemoniado? Falou: não, estou te abençoando. Falei: não, abençoa de longe, olha o tanto que eu era ruim. E aí de vez em quando eu dormia, ela fazia carinho na minha cabeça. Eu falei: você está fazendo carinho ou está orando?
Falou, meu bem, deixa de bobeira. Eu falei, não, tu está orando ou está fazendo carinho? Os dois, né? Claro, irmãos, que houve resultado dessa súplica, desses detalhes, desse Senhor, a alma dele transforma, muda, aperfeiçoa, melhora. Ele se entristece com facilidade nessa situação. Senhor, supra a necessidade do pai, da mãe. Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos e ficou uma lacuna muito grande na minha alma, no meu coração. Nos primeiros anos eu não conseguia vir à igreja no Dia das Mães, tal era a falta que eu tinha. E aí, irmãos, ela, eu e todas as pessoas ao meu redor, nós tivemos que orar muito para que Deus suprisse essa lacuna da minha mãe dentro de mim. E claro que Deus supriu, ela faz falta, faz, mas não me machuca mais. Não me atrapalha mais, não me impede de cuidar da mãe dos meus filhos. A oração, ela mudou essa área dentro de mim, ela aperfeiçoou isso de mim, dentro de mim. E é claro que a súplica, o detalhamento na presença de Deus foi importantíssimo. Quer ver um resultado específico? Suplique diante de Deus. Detalhe o que você deseja ver cumprido na sua vida. Seja criterioso. Quantos são criteriosos na oração? Levante a mão. Pastor, eu sou detalhista mesmo. Eu falo detalhes para Deus. Levante a mão. Muito pouca gente. Vai sair de férias. Irmão, você ora, você suplica pelas suas férias. Tomara que não chova, que o que eu comer, eu e nem aqueles que estão comigo passem mal. Irmãos, outro dia eu estava lendo na internet, um voo vindo dos Estados Unidos para a Argentina, teve uma turbulência próximo do Amazonas, que as pessoas se machucaram na turbulência. Imagine você dentro de um voo desse. Você coloca detalhes pelas suas férias, que encontre promoção, que as comidas sejam saudáveis, que você não seja roubado, que você não seja atingido por uma bala perdida, que o Senhor dê dias de sol para vocês aproveitarem, que vocês sejam livrados da boca do leão. Você suplica a Deus por detalhe. Pastor, minhas férias foi um caos. Você não orou, querido. Você não suplicou, você não pediu a Deus para intervir. Irmão, sabe o que eu aprendi? Uma oração simples e poderosa. Sabe o que eu digo a Deus? Senhor, se mete na minha vida. Pode se meter. E para o bom nordestino, se intrometa. Olha a nordestina aí, ó. Se intrometa. Você já fez essa oração? Se intrometa, Jesus. Já viu, você está falando com alguém, daqui a pouco chega um. Concordo não, o cara não estava nem na conversa, irmão. Ele ouviu o galo cantar, não sabe aonde, se intromete. Peça para Deus fazer isso com você, se intrometa na sua vida. Eu duvido se Ele não vai mudar o status quo, o momento em que você está vivendo, se você pedir isso a Deus. Senhor, se intrometa, Senhor tem toda a liberdade de se intrometer na minha vida. Eu sou teu 2 vezes, porque o Senhor me fez e porque eu me entreguei. Então pode se meter. E aí, irmãos, a Bíblia continua dizendo nesse verso, em todo tempo. Esse em todos os tempos significa em qualquer situação, em todas as oportunidades. Orando em todo tempo, em qualquer lugar, situação e oportunidade. Não, pastor, meu lugar, eu gosto de orar no meu quarto, fechando a porta para ninguém ouvir. Irmão, isso é uma parte da oração. Isso é um tempo do seu dia. Mas quando a Bíblia diz orando em todo o tempo, significa aproveite as oportunidades e as circunstâncias em qualquer lugar. Está no metrô, irmão, você pode orar. Qual é o problema de orar no metrô? Ora baixinho, de vez em quando dá um glória a Deus. Um aleluia para todo mundo saber que você é crente mesmo. Quem já orou no metrô? Está lá,
Aí você vai orando, vai colocando diante de Deus, daqui a pouco, aleluia. Irmão, banana para quem falar e olhar para você. Um dia eu estava num lugar, dei um glória a Deus, a pessoa olhou, fixou os olhos em mim, eu disse, glória a Deus. Ele desviou o olho na hora. Ficou impressionado, aleluia, no meio do shopping. A hora que ele olhou, botou o olho em mim, eu falei, glória a Deus. Abraão se fortalecia, dando glória, não era reclamando, não era, irmão, crente tem uma mania feia, ao invés de se fortalecer, dando glória a Deus, reclama igual uruca, ó vida, ó céus, chove, reclama, faz sol, reclama, irmão, se fortaleça dando glória a Deus. Vai comer hoje arroz, feijão, salada, macarrão, ou talvez aquele frango assado que você compra na máquina. Ai meu Deus, de novo. Irmão, glória a Deus. Pelo menos você vai comer. E choveu naquele dia. A gente estava enfrentando uma seca. Irmão, se você estiver reclamando da seca, da chuva, nós vamos te mandar para o Nordeste, para o Piauí, onde chove pouco. A gente outro dia não podia nem tomar banho porque não tinha água. Então, a hora que vier uma tempestade dessa, uma chuva maravilhosa, irmão, dê glória ao seu Deus, porque Ele está mandando e você vai poder tomar banho. Orando em todo o tempo, diga em todo o tempo, em qualquer lugar, com toda a oportunidade. Está em casa, está no trabalho. Irmãos, eu saía muito cedo para poder, quando eu me casei, eu entrava às 6 horas da manhã no banco e saía às 18 horas. E depois ia para a faculdade. Sabe qual era o meu horário de oração? No banheiro do banco. Um banheiro desativado, eu levava um papelão, almoçava correndo, ia para lá, trancava o banheiro, ninguém entrava, e eu ficava deitado, orando e estudando dentro do banheiro, para poder ter minha devocional, no banheiro. E de vez em quando eu estava tão cansado, que eu forrava um papelão, deitava e colocava o despertador para me acordar, para não passar do horário, no banheiro do banco. Porque eu sabia que eu precisava orar. Pastor, sua família é bendita, é maravilhosa. Irmãos, nós oramos muito pelos nossos filhos. Por nora, por genro, por neto. Nós oramos muito pela futura esposa do nosso filho mais novo. Vai ter que ser bonita, vai ter que ser crente, vai ter que ser poderosa, vai ter que ser pastora, vai ter que amar o sogro, vai ter que cozinhar bem, vai ter que ser próspera, vai ter que falar em línguas. Está igual a lista da irmã, da Maísa lá, irmão, tem que... E a gente, pastor misericórdia, irmão, ora o que você quer e deixa a gente orar o que nós queremos. Ora, está falando da minha oração, é minha súplica, irmão. Nós temos orado, nós oramos por prova. Ele está entrando na semana de prova a partir de segunda-feira. A gente já está orando desde semana passada. Senhor, dá calma, dá serenidade, tranquilidade. Espírito Santo, lembra ele de tudo que ele aprendeu, que ele estudou. Senhor, que ele consiga colocar no papel tudo que ele estudou durante esse período. Que ele seja bem sucedido. Aí você vê, o menino passa. Irmão, tem o mérito de ter estudado, mas tem a bênção de ter lembrado tudo que ele estudou. A oração faz toda a diferença. Irmão, eu tenho um genro que me beija, igual meus filhos. Meu sogro chega lá e me dá um beijo. Isso é privilégio, irmão. Minha esposa está rindo ali, de quem, meu bem? Ele chega dizendo, oi meu sogro, tudo bem? Na bênção? Eu falei, estou sempre, meu filho. Mas é privilégio, irmãos. Nós oramos. Nós cremos, e hoje nós vemos o resultado da nossa oração.
A gente ora em todo lugar, em todo o tempo. Um dia, eu estava em outro país, nós estávamos no nosso momento de oração, e Deus trouxe uma oração pelo pastor Ulisses e pela pastora Ana Paula. De lá eu peguei o telefone e falei: meu filho, eu estou orando aqui agora, Deus pôs uma palavra no meu coração e eu quero orar por você. E tome oração. Daqui a pouco ele chora de um lado, eu choro do outro, e a gente está falando em línguas e vendo o resultado da oração de Deus. Irmãos, em todo lugar, em todo tempo, em qualquer situação, ore, clame a Deus. Vamos ficar todos de pé. Você precisa entender que essa oração, esse implorar, esse desejo pode mudar sua vida. Quantos estão orando pela política? Deixa eu dar uma palavrinha aqui, irmãos. Essa situação política do nosso país está tão polarizada. Semana passada o irmão falou: pastor, estou muito chateado, fiz inimizade com o irmão da igreja por causa da política. Irmão, não deixa a política separar você não. Eu falo para minha esposa, o horário político, o diabo senta na cadeira dele e fica aplaudindo, porque só falam mal. Não entre nesse jogo político. Irmão, você tem amigo, você não precisa brigar. Começou a discutir, fala: gente, vamos parar, que isso aqui não vai terminar bem. Você pode ter a sua defesa, desde que não entre no campo do seu amigo. Não vale a pena. A política passa, mas a paz, ela precisa reinar os nossos relacionamentos. Ore para que Deus faça a vontade dEle no próximo domingo.